Olá, vamos continuar. Nós já fizemos as 3 primeiras partes do Catecismo da Igreja Católica. A primeira parte, relembrando, vimos todo o credo inteirinho, artigo por artigo. Depois, na segunda parte do Catecismo, vimos a liturgia, os sacramentos. E, por fim, terminamos no último encontro os 10 mandamentos. A vida moral, a lei moral de Deus. Fazer o bem, evitar o mal. Agora nós estamos iniciando a 4ª parte do Catecismo, que tem o título de A Oração Cristã. E é primeiro necessário ressaltar: de nada adianta termos conhecimento, termos estudado toda a doutrina cristã, toda a doutrina da Igreja Católica, sem que a gente aprenda a rezar. Saiba rezar. A oração é fundamental, porque conhecimento a gente adquire em escolas, em faculdades, em universidades. Quem, por exemplo, estuda a ciência das religiões, pode aprender a doutrina de todas elas, de todos os credos, ter um mestrado, um doutorado em ciência das religiões. Mas se não tiver essa intimidade com Deus, essa vida de oração, essa fé, tudo é perdido. Conhecimento muita gente adquire, mas é preciso pôr em prática, principalmente na vontade de Deus, que quer ter essa intimidade conosco. Por isso, os próprios apóstolos pediram, os discípulos de Jesus: ensina-nos a rezar. Então nós precisamos ver, já nesse primeiro encontro sobre a 4ª parte do Catecismo, o que nós vamos ver, porque tem muita gente, e quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. Ele diz que tem muita gente que não sabe rezar, ou reza mal. Ora, conhecer então completamente a estrutura da oração e aprender a rezar, aprender a entrar na intimidade de Deus, isso é importante demais. E eu convido você a fazer todo esse caminho, essa caminhada conosco, terminando então essa 4ª parte do Catecismo, que tem esse título de A Oração Cristã. Essa 4ª parte, ela tem 2 sessões. Nós vamos, claro, fazer toda a primeira sessão e apresentar aqui os tópicos principais, que nós vamos ver, e isso é importante demais para nós termos também esse conhecimento, e à medida que a gente for refletindo, a gente vai melhorar a qualidade da nossa oração e nos aproximar cada vez mais do nosso Pai, da Santíssima Trindade. Depois de terminarmos todos esses parágrafos, é que nós vamos para a 2ª sessão dessa 4ª parte, que é exclusivamente a oração do Senhor, o Pai Nosso. Essa primeira sessão, a oração na vida cristã, que vai dos parágrafos 2558 até o 2751, tem 3 capítulos, que você pode ver aqui depois com calma, parando aí o vídeo. Tem o capítulo 1 sobre a revelação da oração, depois o capítulo 2, a tradição da oração, o capítulo 3, a vida de oração. Tem todos esses tópicos que a gente não precisa agora ler todos eles, porque aos poucos nós vamos fazendo essa caminhada juntos. E agora nós já começamos com uma introdução sobre o que vem a ser a oração, para depois, nesse capítulo 1, aí sim,
nós vamos ver desde os primórdios da criação, depois passando pelos patriarcas, por Moisés e por Davi, o rei Davi. Temos aí depois os profetas, os salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento nos mostrando esse desejo de Deus e do ser humano de formar uma aliança de amor. Olha que bonito isso, né? Deus toma a iniciativa de se aproximar do ser humano e quer o ser humano unido a Ele, desde os primórdios. É vocação inata no coração do ser humano essa procura por Deus. Depois a gente vai ver a plenitude do tempo. Quando a gente fala a plenitude do tempo, o que vem na sua cabeça? A plenitude do tempo é a presença de Jesus feito homem, a presença do mistério da encarnação na história humana. Deus que se faz homem na pessoa do Filho e habita entre nós. Essa é a plenitude do tempo. Quando Jesus se faz presente aqui no planeta Terra e ele entra em contato. Olha que iniciativa bonita de Deus para com todos nós, para com toda a humanidade, formando ali os apóstolos, os discípulos e ensinando-os a rezar com seu próprio exemplo, como nós vamos ver, inclusive também com a Virgem Maria. E agora o tempo da igreja. Todos esses assuntos nós vamos tratar no capítulo 1. E então assim nós já começamos nesse instante, né, as nossas reflexões do que vem a ser a oração, com esse primeiro parágrafo, o 2558. Vamos ler. A oração na vida cristã. Grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos, primeira parte, e o celebra na liturgia sacramental, segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, terceira parte. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Agora vemos aqui uma definição dada por Santa Teresinha do Menino Jesus, essa grande santa de tanta espiritualidade e de tanta presença, né, em nosso meio até hoje. O que é oração? Ela define assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então aqui nós vimos essas 3 partes do catecismo, né? Começamos aqui na primeira parte com o símbolo dos apóstolos, o creio. Depois a liturgia sacramental foi a segunda, os 7 sacramentos e toda a liturgia, né, que nós celebramos esse amor de Deus. E por fim a nossa vida no Espírito Santo, na lei moral, né, nos 10 mandamentos. Para que tudo isso? Como nós falamos há pouco, para que, crendo, a fé super necessária, né, tenhamos essa relação viva e pessoal com Deus. E Deus quer isso. Essa relação é impossível? Nossa, para nós seria totalmente impossível, diante da nossa pequenez e da nossa indignidade, chegarmos a essa relação com Deus. Mas a iniciativa é dele. É ele que, com esse amor infinito que ele tem pelo ser humano,
que nos procura, que vem ao nosso encontro e nos convida a essa relação, a essa intimidade. Isso é fundamental, quando a pessoa tem essa fé de entrar em comunhão com Deus. Continuando, é um dom de Deus a oração. Leia comigo. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas, Salmo 130, de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, nos ensina o apóstolo. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, nos diz Santo Agostinho. Fundamento da oração: humildade. Humus. Somos pó, somos terra, feitos de terra. Quantas vezes já falamos isso nesse nosso curso, não é? Somos pequenos, indignos, pecadores. Mas graças a Deus, isso é um dom de Deus para conosco. Ele vem ao encontro de todos nós com a sua misericórdia infinita. Ele nos quer, ora, entrar em contato com Deus com uma certa soberba, com orgulho, errado, totalmente errado. A oração, ela tem que ser humilde. A humildade é a virtude inicial da oração. Sabermos que somos dependentes de Deus e como é bom sermos dependentes de Deus. Jogarmos-nos aos braços de Deus, como nos ensina Santa Teresinha. Eu quero que o Senhor tome conta de mim, faça de mim o que for necessário, me utilize, me use. É a confiança total da pessoa que se joga aos braços do Pai. Uma humildade, né? Santo Agostinho aqui muito feliz. O homem é um mendigo de Deus, mas Deus é que vem em nosso socorro, em nossa ajuda, gratuitamente. Continuando, mais 2 parágrafos, leia comigo. Se conhecesses o dom de Deus. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar e é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva, nos diz Jesus, João capítulo 4. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta à queixa do Deus vivo. Abandonou-me a mim fonte de água viva e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm a água, nos diz Jeremias, no capítulo 2. Resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. Veja você como que é quase que esquisito falar que Deus tem uma carência. Ele que é a plenitude absoluta. Deus é a plenitude absoluta.
mas ele demonstra uma carência. Que carência? Até um pouco esquisito falar assim, mas na linguagem humana nós podemos falar pedagogicamente, claro. Deus tem carência do ser humano, Ele quer o ser humano, Ele tem sede de entrar em contato com o ser humano. Isso Jesus demonstra para a samaritana à beira do poço, capítulo 4 de João. Ah, como eu gostaria de lhe dar a água viva. Deus quer, Ele tem essa sede. Mas o que adianta também Deus, com tanto esforço, com tanto amor, procurar o ser humano, e o ser humano prefere, como nos diz Jeremias, outros tipos de água que não saciam, que não matam essa sede. Cisternas defeituosas, aquelas pessoas que só procuram as coisas e os prazeres terrenos, de nada valem. Então é Deus quem procura o ser humano e quer essa relação viva e pessoal com ele, e isso se dá na oração. A oração é como uma aliança. Leia aí. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo quem reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. O coração é a casa em que estou, onde moro, segundo a expressão semítica ou bíblica, para onde eu desço. Ele é nosso centro escondido, inatingível pela razão ou por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão, que está no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois à imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança. Sempre se convencionou desde os primórdios, nesse sentido, que as Escrituras nos mostram, que o coração significa a interioridade da pessoa, não esse músculo, coração como um músculo que bombeia sangue, fundamental para a vida, é claro, o primeiro que começa a bater na existência humana, mas ele significa, nessa expressão semítica, a interioridade da pessoa, aquilo que está lá no escondido do seu coração, quase que uma descida, e só Deus conhece a interioridade real do ser humano. Ninguém consegue atingir essa profundidade do coração humano da outra pessoa. Só Deus conhece tudo, desde o princípio da existência de cada ser humano. Então, é aqui que nós temos que viver essa realidade dessa aliança. É aqui esse lugar da aliança. É aqui que Deus quer se encontrar conosco, numa fé viva e verdadeira, real, sem falsidades, sem hipocrisia. E, praticamente terminando, vamos ler. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. A oração como comunhão com Deus.
Na nova aliança, a oração é a revelação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença do Deus três vezes santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um mesmo ser com Cristo. A oração é cristã enquanto é comunhão com Cristo e cresce na igreja, que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Você viu? Se você não estiver em Cristo, você está fora dessa relação. No batismo, um dos efeitos do batismo, já estudamos isso, já vimos isso, lá no início da segunda parte do catecismo, o batismo nos torna filhos de Deus, nos insere em comunhão com a Santíssima Trindade, no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, corpo místico de Cristo. Então, é uma comunhão, a oração é estar nessa comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que nos adota como filhos. Realmente somos filhos adotivos de Deus. E como Ele ama os seus filhos, como Ele se desdobra para salvar a todos os seus filhos. Mas isso se dá na igreja. Temos que estar no corpo de Cristo continuamente, nesta vida de oração. É essa introdução que nós fazemos para a oração, nesses primeiros parágrafos aqui, dos nossos estudos. E agora, já no próximo encontro, nós vamos ver, já desde os primórdios, desde a criação, como é que Deus de fato procura o ser humano. Ele tem essa iniciativa de amor para conosco. É muito importante a gente conhecer isso tudo, essa história, porque sabendo, tendo esse conhecimento, a gente vai descobrindo o sentido da vida, o porquê da nossa existência, qual que é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é estar sempre com Deus. Por isso, continue inscrito nesse nosso canal. Vai aos poucos, na hora que você tiver tempo. Vai, seja de dia, ou seja de noite, ou até de madrugada. Mas vai tendo esse tempo de reflexão das coisas de Deus. Você não está perdendo tempo. Você está investindo na sua espiritualidade e no seu amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs. Ok? Então, fiquemos assim e sempre recomendando. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. Que é preciso repartir.